Dia do Senhor, dia que o Senhor separou e santificou, o dia que nós nos deleitamos no Senhor. Vamos fazer aí a leitura do texto. É uma aula, tá? É uma escola bíblica. Eu lembro os irmãos que tiverem alguma dúvida ou quiserem contribuir com alguma coisa, só levantar a mão, tá? Que a gente fala. Eu tô com a voz bem debilitada ainda, estava bem ruim, mas estamos recuperando, né? Vamos fazer a leitura do texto, falando aí sobre o rico e Lázaro, dando sequência aí na série de estudos. Lucas 16. Vamos ler do verso 19 ao versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os de lá passar para nós, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Então ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Senhor, Pai Santo, nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor abra, ó Deus, nossa mente, nosso coração, para entender a profundidade da Tua palavra, e sabemos que isso só é possível pela ajuda do Teu Espírito, pela operação do Teu Espírito em nós, porque se fôssemos deixados, ó Deus, a nossa própria sorte, a nossa própria condição humana, certamente nós distorceríamos tudo isso para a ruína da nossa própria alma. Contamos, ó Pai, com a Tua ajuda nesse estudo, contamos com a Tua mão bondosa e com a Tua graça nos instruindo para a glória do Teu nome e para a nossa edificação, a edificação da Tua igreja. Pedimos, ó Pai, fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho do Evangelho de Lucas, ele está seguindo aí
uma sequência de reprovações. Tá? Então é importante aí a gente observar o contexto em que isso é colocado, né? Em que Jesus narra, traz aqui essa situação aqui acontecendo, tá? Então ele está seguindo aí uma sequência de reprovações que Jesus faz sobre o tipo de espiritualidade destituída de piedade, destituída daquela piedade que o Senhor requer dos seus filhos, né? E que é comum ali, primeiramente, que é o foco aqui, nós vamos ver os fariseus, representado aí na pessoa, ou na comunidade, né, dos fariseus ali. Tá? Então, o ponto aí é exatamente esse. E qual é aí o ponto, melhor dizendo, da história aqui? Alguns versículos atrás, antes aí, se você voltar, Jesus ele está falando, o contexto é esse, Jesus está falando sobre as riquezas. Não é isso que nós vamos ver? Os versículos anteriores, versículo... Falando aí a parábola do administrador infiel, se nós voltarmos e formos olhando aí, nós vamos ver o Senhor falando acerca do apego, né, do amor ao dinheiro e das riquezas, trazendo aí sérias reprovações para esse tipo de conduta, para esse tipo de vida. Ele está falando aí que ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque certamente há de aborrecer um e de agradar o outro, né? Que é o verso 13. O verso 13 ele vai falar exatamente isso. Olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, né? A questão é exatamente essa, é esse amar aí, né? Ou se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então o contexto aí ele está apontando para essa realidade de um amor inclinado, do coração inclinado às riquezas, aos bens materiais dessa vida, né? O que Jesus está dizendo aqui é basicamente isso. Olha, ou vocês amam a Deus e servem a Deus, ou você ama e serve as suas riquezas, né? Não tem como você dividir esse amor. Não tem como o seu coração ele amar, né, simultaneamente essas duas coisas. Por quê? Certamente o coração do homem, com as inclinações pecaminosas que tem, certamente ele irá se inclinar, né, a essas coisas. E isso aqui, irmãos, já é um grave alerta sobre os ídolos do coração do homem. Consequentemente, é um alerta de que isso tem implicações eternas. Implicações eternas. E nos versos seguintes, após esse alerta aí, essa realidade de idolatria, do amor às riquezas, imediatamente depois, nos versos seguintes, quando os fariseus ouvem Jesus falando sobre isso, qual é a resposta deles a isso? Versículo 14, é só olhar. Os fariseus que eram avarentos. Estou só contextualizando para o que a gente vai falar, sem essa base, né, do que vocês estão vendo aqui domingo após domingo. Talvez o trecho do texto que nós lemos fica meio vago, tá? Então, imediatamente, quando eles ouviram Jesus falando sobre isso, né? Isso tem uma série, né? Primeiro o Senhor mostrou ali a questão do coração deles, duro, confiantes em si mesmo, na sua autojustificação. Jesus veio falando do seu amor, do seu apego. Tudo isso apontando para quê? Para um desprezo à palavra de Deus, para um desprezo aos sinais, a tudo que estava acontecendo, apontando para Cristo como aquele que havia de vir, em quem todo o povo de Deus, que ama a lei,
que se diz conhecedor da lei deveria estar sujeito, né? Mas aí o que a gente tem é exatamente o contrário. Olha que interessante o versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso o quê? Todo o ensinamento de Jesus. E o ridicularizavam. Eu não sei se está errado aqui a minha tradução, né? É o quê? Aqui está ridiculizavam. Tá? Então, ou seja, eles não acatavam, né, o ensino de Jesus sobre isso, né? Mas o ponto aqui é que o autor aqui, ele deixa bem claro, os fariseus que eram avarentos. Irmãos, o termo avarento aí, ele significa literalmente aquele que ama as riquezas, aquele que ama o dinheiro, suas posses, seus bens, as suas riquezas. É aquele que tem um amor incondicional por eles, a ponto de negar tudo para ficar com eles, a ponto de pisar em todos, a ponto de desprezar a necessidade dos outros. E aí o que a gente vai ver já começa a fazer sentido. O amor dele não está em nada além do que os seus bens. Eles não se veem como os outros, né? Numa condição de servir, numa condição de procurar o bem dos outros. Ele se vê numa condição superior, de maiorais, né? De melhores, diferentemente do que a Escritura ensina para o Filho de Deus, como eles devem ser, né? E nós vamos ver isso até depois da morte, né? A condição, ele propondo, ele dando conselhos para Abraão, né? No sentido ali, não, fala para ele lá, mande ele lá fazer isso. Não, manda eu fazer isso. Não, traga aqui uma água, né? Então, a coisa, ela caminha por aí. Então, esse termo avarento, ele traz essa ideia. A ideia aí é de alguém que está inclinado, né, diante disso. Ou seja, ele faz do dinheiro, das riquezas, dos seus bens, o seu Deus. O ídolo é exatamente isso. É aquele que toma o lugar de Deus. É aquele que é colocado no lugar de Deus. E a quem os homens têm o seu coração curvado, inclinado. Ou seja, a quem eles servem. Então, avarento significa isso, né? Eles desprezam a Deus, mas eles nutrem um ídolo no seu coração, né? Externamente, o que é apresentado, né? Eles apresentam uma casca religiosa admirável aos homens, né? Eles apresentam uma casca admirável de religiosidade aos homens. Os fariseus aqui são esses homens, irmãos. Eles são esses homens amantes do dinheiro, avarentos, e que se enquadram na narrativa que Jesus dará sobre o tipo de rico, e aí nós vamos ter que aplicar isso no final, para que a gente deixe bem claro, tá? Do tipo de rico que não herdará, ou que não entrará no reino dos céus, que é exatamente esses, os que fazem do dinheiro o seu Deus e vivem em função disso. Ok? Então, é interessante aí o que MacArthur ele vai dizer na sua obra, que é o que está direcionando aí, né, os estudos das parábolas que nós estamos vendo. Aí MacArthur ele vai dizer exatamente isso. Jesus não parte imediatamente para uma narrativa de uma religiosidade trágica que destaca o terror desesperançoso. Na verdade, é o contrário do que eu li aqui, né? Então, Jesus então parte imediatamente para uma narrativa de uma realidade trágica que destaca o terror
desesperançoso do inferno e remorso infinito que assombrará eternamente as pessoas orgulhosas, cujas riquezas, falsa religião e outras vantagens terrenas as isolaram, veja, da realidade de sua necessidade da graça divina. Qual é o problema desse tipo de pessoa, do avarento, do que tem a sua riqueza, os seus bens, né, o seu dinheiro como seu Deus? Eles desprezam isso e, fazendo isso, eles se isolam da graça. Né? Eles se isolam dessa graça, como ele coloca aqui, se isolam da realidade de sua necessidade da graça divina. Ou seja, eles acham que tudo que eles precisam, o seu dinheiro, os seus bens, pode lhes proporcionar a sua segurança, o seu bem-estar, né? A sua condição no meio da sociedade, comprar bons olhos dos outros para com eles, ou seja, eles estão preocupados com a realidade externa da sua vida, não com o íntimo do seu coração, não com a realidade interna. Como o seu coração de fato está, que é o que vai ditar aqui, né, as consequências eternas da vida de um homem. Vão ditar as consequências eternas da vida de um homem. E aí, um ponto muito chocante sobre a realidade eterna do inferno que MacArthur ele toca aí nesse livro é exatamente essa. A história que Jesus conta aqui tem um propósito. E qual é o propósito? Advertir os ouvintes, sua audiência, que incluía ali os fariseus, mas quando a gente fala fariseus aqui, a gente não está falando unicamente, tão somente desse, mas todos aqueles que seguem esse estilo de vida, que seguem essa realidade, tá? Todos aqueles que vivem dessa forma, tá? Então, MacArthur ele vai dizer exatamente isso. O propósito dessa narrativa aqui é advertir os ouvintes de que o inferno estará repleto de pessoas que nunca esperavam estar lá. É isso que vai tornar essa narrativa aqui, esse ponto aqui, chocante, tanto para a audiência quanto para nós. Né? Ouvindo o que Jesus tem a dizer aqui e ao público que ele está dizendo. O inferno estará cheio de pessoas que nunca esperavam estar lá. Ou seja, que se acham boas, que se acham suficientes em si, né? que acham que os seus recursos são suficientes. E a gente vai ver o que está ao entorno disso. É dentro da visão judaica de riqueza, de prosperidade, de dinheiro, de condição, que era justamente essa realidade, de que Deus estava com eles, de que ele era abençoado por Deus e por isso eles tinham, consequentemente, por essa ordem, né, uma vaga garantida no céu. Jesus aqui ele dá um golpe fatal nesse pensamento. Então MacArthur ele desenvolve o ensino desse trecho do Evangelho de Lucas falando sobre a realidade da existência dos dois lados, né? Desses dois mundos aí, o céu, ou dessas duas realidades eternas, céu e inferno. Ou seja, uma realidade de gozo e descanso e eternos, né? E outra realidade de tormentos, angústias, dores, sem qualquer esperança de alívio. E isso em proporções eternas. Tá? Então, é basicamente isso aí que esse trecho do Evangelho de Lucas ele vai tratar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos seguir.
O que é importante aqui, irmãos, para a gente entender o que Jesus está dizendo nessa parábola? Muitas pessoas podem pensar que por se tratar de uma parábola, Jesus está contando uma parábola. Eu já ouvi isso, tá? Jesus está contando uma parábola aí, e aquilo que é dito aqui não é real ou não corresponde a um fato. Aquilo que Jesus vai falar sobre céu e inferno aí, sobre tormentos, angústias, né? Não é algo de fato literal. E então eles vão dizer que o céu e o inferno, né, não é algo bem assim. Não é bem assim essa realidade. Eu já fiz algumas perguntas para ímpios, tá? Ímpios. Já fiz perguntas para ímpios, num tom assim de perceber essa realidade aqui do que a gente está falando. Porque eles se acham bons, né? Eles se acham suficientes. Eles acham que eles estão pagando as contas em dia, eles não estão roubando ninguém, eles não estão cometendo os crimes hediondos, e que isso é suficiente para que eles sejam, então, recebidos no céu de alguma forma. Então, quando você faz uma pergunta, faz um teste, né? Pergunta para uma pessoa do seu trabalho, de algum lugar, né? O que vem depois, o que ele espera depois que ele fechar os olhos, depois que ele morrer. Isso você vê na televisão também, né? Os ímpios ali, que viveram uma vida toda de desprezo à lei de Deus, viveram uma vida completa em oposição ao Evangelho, negando tudo aquilo. O que é que eles vão falar? Ele está lá de cima. Eles estão lá no céu agora. Não é isso? Então, quando você faz a pergunta para o ímpio, o que é que ele vai se colocar? Ele vai se colocar numa condição dessa, né? Porque eles pensam que isso é suficiente, né? De que o céu é meramente um lugar bom, neutro, onde não vai, Deus não existe, né? Mas que eles vão estar numa condição regalada, boa meramente. Ou seja, isso é uma tentativa de subverter o ensino da depravação total e do castigo merecido a isso. E eles eliminam, então, o outro lado, que é uma realidade de castigo eterno, da ira eterna de Deus despejado sobre os rebeldes, sobre os que negam o seu evangelho, negam a sua lei e vivem uma vida reprovada por Deus. E que o que convém a isso é um castigo, tormentos eternos, sem a mínima condição de alívio. Se nós fôssemos discorrer aqui, irmãos, sobre a realidade do inferno, a realidade bíblica, que o seu Senhor e o meu Senhor, Jesus Cristo, ensinou, e ele falou muitas e muitas e muitas vezes sobre isso na Bíblia, nas Escrituras, e é revelado isso. Se nós formos estudar, gastar um tempo aqui para falar sobre a doutrina do inferno, a nossa visão de evangelização, a nossa visão de pregação, de anunciação do evangelho seria uma visão muito mais profunda. Porque as pessoas, elas tendem a conceber o inferno como um lugar ruim, apenas. Não que não seja. Apenas como um lugar mau. Não, irmãos. O inferno... Eu já vi algumas definições de inferno como lugar da total ausência de Deus. Não é. Não é. O inferno é o lugar onde Deus estará, a presença desfavorável de Deus, o seu ódio e a sua ira estará repousada eternamente sobre os réprobos. Sem alívio. É a escuridão eterna, tormentos eternos, e isso nunca cessa. É o lugar de choro e ranger de dente. Todas as vezes que você sofreu uma dor terrível na sua vida aqui, quebrou um braço, quebrou uma perna, teve uma queimadura, um corte profundo,
que você sentiu dor, a sua mente estava condicionada ao alívio. Porque você tomou um remédio, você sentiu alívio. Você passou por um processo ali, você sentiu o alívio. Você está condicionado a esperar o momento em que a dor cessará, em que a angústia será apaziguada, em que as aflições que você está sentindo temporal passarão. O inferno é o lugar onde tudo isso arderá perpetuamente, sem possibilidade de alívio. E o que garante que isso aconteça é a justa retribuição de Deus. É o caráter santo de Deus e a sua justiça que estará ali esmagando perpetuamente esses homens. Isso aí é só para, assim, eu estou falando aqui bem perifericamente sobre isso, tá? Estou falando aqui bem na casca da coisa, para a gente só ter uma vaga ideia do que a doutrina do inferno traz, mostrando essa realidade. Então as pessoas, elas nutrem uma ideia sobre isso, e elas usam aí, às vezes, esse texto falando, não, isso aí é algo fictício, que Jesus conta, é algo fictício, né? O que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que mesmo sendo uma parábola, ok? O objetivo de uma parábola é descrever as realidades espirituais, ok? Descrever as realidades espirituais através de uma narrativa fictícia ou histórias tiradas do dia a dia, o que não anula, ok? O fato de ela estar apontando objetivamente para uma realidade a ser aprendida por quem ouve. Então, às vezes Jesus usa essas questões aqui para ensinar uma verdade espiritual, para aplicar, para ensinar uma realidade objetiva ao seu povo. E a realidade aqui é que há um lugar de tormentos e há um lugar de descanso, ok? E que isso está se movendo. Todos os homens estão se movendo para um desses dois lugares, ok? E por mais, irmãos, que as pessoas torçam o rosto, virem o rosto contra essa realidade, nós afirmamos categoricamente, porque é a verdade que Cristo ensinou. É a verdade que Cristo ensinou no seu Evangelho. MacArthur, ele diz, a parábola do homem rico e de Lázaro é a descrição da Bíblia mais vívida daquilo que o inferno significa. É uma história terrível e profundamente perturbadora. O ponto aqui é que essa sessão ela apresenta dois modos de vida que conduzem a caminhos distintos, ok? Apresenta aqui dois modos de vida que vão conduzir a caminhos distintos. E eu não estou falando aqui, irmãos, e a parábola não está falando aqui de pobreza como o passaporte para o céu, ok? E a riqueza como passaporte garantido para o inferno. Vocês estão entendendo? Ok? A parábola não está falando disso. O contexto aí já deixou claro que o rico aqui se trata do homem avarento, do orgulhoso e cheio de justiça própria, e que despreza o choro do necessitado, vindo aí exclusivamente para o que nós estamos vendo. E o mendigo aqui representa aquele que é humilde, que não confia nos seus méritos, mas que depende da misericórdia e o socorro de outros. Isso tipifica exatamente a nossa condição diante de Deus. Nós falamos aí sobre o humilde, sobre o pobre, aquele que depende de Deus, aquele que se coloca diante de Deus, não nessa condição de
orgulho, nessa condição de autojustiça, mas numa condição de quem é paupérrimo, de quem está à porta de Deus, a contar com a graça, misericórdia de Deus para a sua vida aqui e por vir. E é interessante que o nome que Jesus usa é intencional aqui, né? Porque dentro dessa cultura judaica, os nomes eles têm um propósito. E Jesus aqui, se você for olhar, é o único ponto em que uma parábola é dado nome a um personagem. Né? E ao rico é omitido. Né? E é interessante porque o nome ali, Lázaro, Eleazar, né, significa literalmente aquele que Deus ajuda, ou aquele que Deus assiste. Mas que contradição, né? Ele teve uma vida de necessidade. Essa é a vida do crente. Essa é a vida do eleito, é uma vida que vive totalmente a necessidade de Deus, né? Na expectativa da ajuda divina, que não conta com os seus recursos, mas que vive à porta do Senhor, daquele que pode prover todo o bem para a sua eternidade. Né? Então, o ponto aí é basicamente esse. Né? Dá um contexto aí, ele deixa claro essa realidade. Interessante notar que esses dois homens aqui, eles estão vivendo em condições completamente distintas. Tá? MacArthur ele vai dizer que MacArthur, claro, olhando para o texto, como nós podemos olhar e ver isso claramente, mas ele narra ali que um estava vivendo sob o luxo de uma vida regalada, muito prestígio entre os homens, entre os poderosos, né? Exatamente o tipo de pessoa, e veja, né, que concepção que era obtida dessa realidade. MacArthur vai dizer, era exatamente o tipo de pessoa que o israelita comum, sobre o ensino dos fariseus, acreditava ter um lugar garantido no céu, o homem rico. Pela sua condição, né? A maioria dos ouvintes de Jesus teria concluído que esse homem era ricamente abençoado por Deus. Jesus está dizendo ali, ele falou, olha, veja aí. Era como se eles estivessem ouvindo a narrativa ali, né, e eles já tivessem como que... Já viu aquela curva que dá, né? Aquela reviravolta que dá? Exatamente isso. Quando Jesus está falando rico aí, né, ele... Veja, esse aí é o homem que merece o céu. Esse aí é o homem israelita. Esse aí é o filho de Deus, descendente de Abraão. Veja, ele já está no céu, já está desfrutando aqui as dádivas do céu. Isso aí está garantido, né? Então, imediatamente eles ligavam essas riquezas, os seus bens, à sua relação, né, com Deus. No contexto, então, riquezas e prosperidades era sinal de que tal homem era abençoado por Deus e tinha a benevolência divina. Eles estavam numa condição superior com Deus. E por outro lado, o mendigo, cheio de chagas e feridas, e desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, né? Nós vamos ver esse contraste aí sendo colocado. MacArthur, mais uma vez, ele vai dizer, os fariseus e seus discípulos acreditavam que esse tipo de sofrimento provava que Lázaro era amaldiçoado por Deus. Desses dois personagens, era este que merecia o inferno. Ou melhor, em sua opinião, ele era tão abominável quanto as circunstâncias de sua vida. O que isso nos lembra de hoje? Essa teologia, né? Essa famigerada teologia da prosperidade. Tem alguma semelhança?
né? Coloca essa realidade de ser bem-aventurado, de estar em Deus, de ter o favor divino, esses, e o desfavor de Deus, aqueles. E é aqui que aquilo que Jesus conta nessa sessão choca os que ouvem. É aqui que isso vai trazer um choque de realidade. Por quê? A parábola aí ela vai dizer claramente isso. Aconteceu morrer o mendigo, Lázaro, e também o rico. A parábola vai mostrar exatamente isso. Olha, eles viviam numa condição oposta, né? Um tinha o luxo, o bem, e era considerado como aquele que tinha o favor divino. E o outro, o miserável, que merecia o inferno. Mas aí vem a morte. E o que vem depois é algo extremamente perturbador para os ouvidos de muitos ali. O choque da história de Jesus é essa grande inversão. Chegou o dia em que o mendigo morreu, aí vem o ponto aí, né? E os anjos o levaram para junto de Abraão. Opa! Esse nome aqui significa muita coisa aos ouvidos dos fariseus, dos judeus, né, que estavam ali e que tinham essa percepção de bênção, de favor divino ligado, atrelado à sua filiação ou da sua condição de filiação física com Abraão, sua descendência física com Abraão. Isso já levantou as anteninhas deles a falar, opa, peraí, tem alguma coisa fora do comum aí. Tem alguma coisa errada aí que não está certa. Peraí, deixa eu ouvir. Né? Os anjos o levaram para junto de Abraão. Mas aí o texto continua. E o rico também morreu e foi sepultado no Hades. É um dos termos usados na Escritura para inferno. Tem outros. Mas aí é Hades. Né? Onde estava sendo atormentado. Versículo 22 e 23. Irmãos, muitos comentaristas aí, eles têm as suas colocações sobre a realidade do seio, dessa expressão seio de Abraão. Tá? Um dos meus professores, Leandro Lima, ele interpreta isso como o peito de Abraão, né? Um lugar de conforto e um lugar que também, em algum sentido, é colocado como a fazenda de Abraão, um lugar de descanso, um lugar onde eles podem desfrutar de uma paz, conforto, segurança e o consolo, como é dito aqui, de estar no peito. Tá? Seio aí é aquilo que indica aquele que é protegido, que está num lugar de consolo, no peito de alguém que pode consolar, finalmente. Né? Aquele que passou por algum mal, aquele que passou o que está, então, agora sendo consolado. A ideia é essa, eu fico com essa. Ok? Então, esse termo aí ele é melhor traduzido dentro dessa perspectiva. Um lugar de consolo ou descanso seguro e honrado por Deus. O ponto aqui, que você pode reparar, olhando para o texto, é que a morte colocou fim à miséria e sofrimento de Lázaro, o pobre, né? o pobre ali, o miserável, enquanto por outro lado, pôs fim ao luxo e à riqueza do homem rico. A morte, então, veio e findou essa realidade terrena em que cada um estava. E então a morte é como esse, eu não sei se esse termo seria o melhor, mas né, esse portal, né, a dar início
A outra parte, ou seja, essas duas realidades eternas que a gente vai ver aqui. Né? Essas duas realidades bem distintas. Um foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o céu, tá? E essa é a doutrina que a gente acredita. Não acreditamos, e esse texto aqui também, ele dá um golpe nessas doutrinas que algumas seitas heréticas vão colocar de um purgatório, de um lugar intermediário, né? Intermediário, diria, de um lugar estado intermediário que né, a gente coloca, mas de um lugar sono da alma. A gente vai ver a realidade dos dois aqui bem vivos, tá? Bem conscientes, né? De onde estavam, né? De onde estavam, tá? E o que estava acontecendo. Tá? Isso dá um golpe em muitas dessas heresias que são colocadas aí. Né? E muitas outras, né? De que é purgatório, como que um pode passar para o lado, né? Pode passar para o outro. Não, você vai para um lugar, chega lá, alguém paga alguma coisa, então você pode ser retirado de lá. Isso aqui é colocado como, olha, a hora, o ponto é aqui e agora. Né? É a vida que é vivida debaixo da graça de Deus, sujeito à lei de Deus. E depois que passou para lá, acabou. O de lá não vem para cá, o daqui não vai para lá. Não tem conversa. Não tem o que fazer. Ok? Mundo dos mortos. Uhum. Como é que diferencia do que esse ser na mesma palavra? Então, é uma pergunta bem difícil, né? Os teólogos eles trabalham algumas questões. Vamos lá. O credo ele sofreu algumas mudanças, né? Na verdade, eu acho que a última, não lembro, a última versão dele que ficou, alguém fez alguma, alguém fez, eu não lembro o nome, não sei se foi Cirino, não lembro quem foi, fez alguma bagunça ali nessa questão. E aí dá margem para o que a gente vê na teologia pentecostal e em muitas outras, né? Aquela ideia de Jesus, não, Jesus foi ao inferno e brigou com Satanás, tomou a chave, vocês já ouviram isso, né? Tomou a chave, fez aquele alvoroço todo e voltou, e agora sim, né? Agora sim. A realidade que está por trás aí do que é colocado é desceu ao mundo dos mortos, ou seja, ele morreu. Só isso. Tá? Só isso. Tem um estudo, eu já fiz esse estudo sobre os termos que são usados para inferno, tanto no Antigo quanto no Novo. No Antigo é Sheol, né? E aí você vai ver muitos termos empregados nas nossas traduções, como abismo, como descer a sepultura, e vários outros termos que são usados ali. O que é colocado é como Sheol, né? E se você for olhar, às vezes a Bíblia atribui aos eleitos, como Jacó, por exemplo, né? Que fala, aquele momento onde ele recebe a notícia, de que seu filho tinha José, né? Tinha sido levado, né? E aquela parte, se não me engano, é 42, eu não lembro, que vai falar que ele ia fazer as suas cães, ou seja, a sua velhice, descer a sepultura. O termo ali é Sheol. O termo ali é Sheol, né? Então, às vezes isso é usado dentro dessa perspectiva de descer à sepultura, ou seja, ao mundo dos mortos, ok? Descer ao mundo dos mortos. Então, dentro dessa questão, dessa realidade de construção dos documentos ali, teve alguém, eu não vou lembrar especificamente, não lembro, eu acho que foi Cirino, não lembro,
que fez até ele chegar nessa última conclusão, né, que nós temos. Teve uma mudança ali, tá? Aonde isso é colocado, tá? Mas a ideia é basicamente essa. Desceu, é o que a Escritura nos dá margem, tá? Para acreditar, né? Para entender. Mundo dos mortos, o que significa que ele literalmente morreu, que é a doutrina que Paulo ensina, né? Ele morreu, né? Ele desceu à sepultura, né? É essa a realidade, tá bom? Não sei se conseguiu esclarecer, mas basicamente é isso. Sim, sim, basicamente isso. Tá? Mas, sim, mas é o que a gente coloca. Hades, mundo dos mortos. Tá? Mundo dos mortos. Aqui ela é colocada literalmente como inferno. E o contexto vai ligar a tormentos. Né? Agora, a gente não pode colocar como se Jesus tivesse ido ser atormentado. A gente não tem margem para isso nas Escrituras. Ok? Então, o autor é colocado aqui como Hades, mundo dos mortos. Né? É uma realidade que passa dessa realidade de vida aqui física, passa para o mundo dos mortos. E no mundo dos mortos, os santos, os eleitos, eles vão estar com Deus. Céu, que é o que o catecismo e que a confissão de fé ela vai nos ensinar. Não existe um purgatório para onde eles vão. Né? Os santos, quando morrem, eles vão direto para o céu, mundo dos mortos. E aí, a ideia aqui do texto em usar Hades ligado ao rico e tormentos é o que ele está sofrendo, é a realidade de condenação dele. Ele está no inferno sendo atormentado. Você não pode atribuir isso a Jesus, né, como que se ele fosse para o inferno ser atormentado. Né? Isso é algo bem, bem complicado. Né? E a realidade é que ele sofreu os tormentos eternos. Né? E aí existiria algumas colocações em torno disso. Né? Jesus ele é o nosso representante, ele levou sobre si os nossos pecados e nossas culpas, né? E ele desce ao mundo dos mortos. Né? Ele é morto, ele é enterrado 3 dias. Ok? Pode falar. É interessante, igual você está falando, entender que o pleno significado de uma palavra ele só se dá no seu contexto. Uhum. É igual o céu. Né? Quando a palavra de céu, você tem que ver o contexto para ver se está referido ao céu que nós temos, ou se é o céu em que Deus está com os anjos. Uhum. Então, quando Jesus fala que o Filho do Homem desceu do céu, ele está falando do céu que está Deus. Onde Deus habita. Onde Deus habita. Agora, tem passagens das Escrituras que falam do céu físico. Então, o plano significado da palavra, por algumas palavras, ele só vai ter o seu real entendimento de acordo com o seu contexto. Diferente, muitas vezes, quando a palavra ela é muito estrita. Isso acontece muitas vezes no hebraico, porque ele faz essa diferença entre Sheol e Gehenna. Justamente. Aí sim, quando quando uma palavra é aplicada, você sabe que é de fato inferno igual Isaías 14. Fala, isso aqui, Isaías 14 tem palavras que são pontuais. Os termos gregos e hebraicos ali são pontuais. Agora, isso é uma questão de você olhar e aplicar dentro dessa realidade. O contexto aqui ele está apontando para alguém que foi para o céu e para alguém que foi para o inferno. E aquele que vai para o inferno, que vai receber o tormento, ele é colocado como Hades, que é um nome para inferno. Tem Tártaro, tem Gehenna, tem Sheol e tem outro, não lembro o nome, mas tem outro. Tá? É onde eles, de alguma forma, eles irão sofrer o tormento, tá? E eles estarão em desprazer eterno de Deus. Né? Então você vai olhar para o Antigo Testamento e você vai ver muitos santos morrendo e o texto, a Bíblia, colocando como eles indo ao Sheol. Eles não estão indo ao inferno. Eles estão passando do mundo dos mortos como esse lugar para onde todos os mortos vão, e aí o eleito vai ao céu, o santo vai a Deus, e o ímpio, o pagão, vai ao inferno receber. Não é o inferno final, ok? Não é o inferno final. Eles não estão recebendo
a condenação final, porque isso só acontecerá quando os mortos ressuscitarem na segunda vinda. Quando Cristo vier, eles receberão o seu corpo, né, novamente, eles serão unidos novamente ao seu corpo, e aí o homem completo, né, na sua constituição total e final, eles irão ao lugar eterno, que aí é o que a gente chama de estado eterno, onde eles, né, estarão recebendo a plenitude, tá, do bem ou a plenitude do mal, do sofrimento. Tá? Então, nesse intervalo, eles já desfrutam, claro, né, dos tormentos, mas é um tormento, digamos, num grau ainda menor. Né? A gente não saberia precisar, mas num grau menor. Por quê? Porque a Escritura vai nos mostrar que existe um momento onde acontecerá o julgamento, né? O grande trono branco, e ali receberão os seus corpos, e eles então irão. Né? Eles então irão e desfrutarão, né, do bem ou do mal que viveram nessa terra. Mas o fato aí, irmão, é que o uso aí do Hades, né, tem que ser observado dentro do seu contexto. Ele está aplicando o Hades aí ao inferno, né, ao lugar de condenação dos ímpios. Né? Isso, quando é usado lá, colocado, ele é tratado como um lugar meramente do mundo dos mortos. Ok? Então, basicamente isso. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode ser colocado também pela questão da tradução, né? Pelo contexto grego. Se não me engano, Hades é do origen grego. Então, sim, a Hades é grego. E aí, pela tradução, o contexto também pode ser usado para contextualizar de forma melhor para as pessoas que estavam ouvindo que Sim. talvez não era só hebreu, né? Sim, sim. Sim. Tem outros momentos em que os autores bíblicos eles vão citar Hades mesmo, falando basicamente na maioria das vezes que no Novo Testamento é empregado, né, Hades é apontando para o inferno mesmo, okay? É apontando para essa realidade. Só que o contexto imediato aqui ele vai apontar literalmente para essa condenação final. Final que eu digo é que ele passou, né, dos vivos para os mortos. E daí a eternidade é definida, acabou. Né? Daí não há possibilidade de arrependimento. Né? A gente vai ver isso mais à frente, né, de um comentário que eu traço aqui de Spurgeon, comentando isso. Que enquanto aqui o Espírito Santo pode quebrar o coração mais duro que existir. Passou para o lado de lá, que vai ser o ensino aqui, acabou. Não tem uma esperança. Né? Não tem, o Espírito Santo não pode, né? Ele não vai trabalhar o coração do homem de lá para passar para cá. Ele viveu em pecado, morreu em pecado, ele vai continuar em pecado eternamente, sem alívio, sem condições de mudança. Pode falar. No caso desses textos, também não valeria a gente diferenciar a separação do homem, porque alguns textos que falam dos santos que foram para o Sheol. Aí a gente está falando do corpo físico, né? A gente está nos mortos. Mas o espírito está Com Deus. É a mesma coisa nesse caso. Basicamente isso. Aí nós estamos falando do espírito. Da alma, exatamente. Vai para Deus ou vai para o inferno. Né? E isso acontece com Cristo. Né? Quando ele morre, ele morreu. Né? Era um homem Deus. Né? E eu acho interessante também que esse documento, Credo, ele vai tratar dessa realidade de que era um homem morrendo, né? O Deus homem morrendo, e ele passa por isso. A ênfase ali era essa, porque o combate ali era esse. Não, ele não morreu. Né? Deus não morre, aquela história toda, né? aquela coisa toda. Não, mas essa dificuldade de entender Deus homem passando por esse momento. Isso é um mistério, isso é algo que assim, transcende a nossa humanidade caída, limitada e manchada pelo pecado, gente. Né? Mas o que a gente precisa afirmar é que o Deus homem, que não se pode dividir, não se pode separar,
Não tem como você dicotomizar esse homem, senão você cai em algum tipo de heresia cristológica. O homem completo, o Deus completo, unido, e que nunca pode ser separado. Ele, a Bíblia diz, o próprio Deus inspirou os seus autores a escrever que ele morreu. Ok? Ele passou 3 dias sepultados. Desceu ao mundo dos mortos. Desceu ao mundo dos mortos. De onde ele mesmo veio. Ele, com o seu próprio poder, Deus, trouxe novamente, né, a sua vida, recobrou, né, aquilo que o termo lá em João vai falar. Ele dá e pode recobrar. Tira e pode recobrar, né, do mundo dos mortos. É o único que tem esse poder. Né? Então, em tudo isso, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estava assistindo o nosso Cristo, né? Esse Deus homem, nesses momentos. Então, é basicamente por isso. Mas nós podemos aprofundar isso, né, depois, em algum momento. Tá? Eu quero deixar isso aí mais claro, ok? Então, seguindo aqui, a morte ela dá início, então, a essa realidade distinta, em que um vai ao inferno, outro vai ao céu. É interessante que agora, aí dentro da estrutura que MacArthur coloca em seu livro, ele passa a tratar aí das questões envolvidas nos pedidos, ou no pedido do homem rico, e na resposta de Abraão aos seus pedidos, aos seus anseios, né? E aí eu queria citar aqui literalmente o que MacArthur ele vai dizer. Observe, ele diz assim, observe que quando o homem rico descobre que está no inferno, ele olha, né, ele vê, ele não pede que seu caso seja reavaliado ou que ele seja solto de alguma forma. Ele não diz, alguém cometeu um erro. Ele não pergunta por que eu estou aqui. Ele perdeu qualquer pretensão e sente agora todo o peso da sua culpa. Ele sabe que merece estar no inferno. Veja agora, né, essa realidade. Tudo o que ele pede é o menor dos alívios. Né? Ele não pede, me tira daqui, quero sair daqui, eu não mereço estar aqui. Você não vê isso sendo narrado. Tá? Ou seja, se infere de onde ele reconhece, ele vê, né, ele tem o reconhecimento do seu merecimento de estar ali. E tudo que se pede, então, é um mínimo alívio. Por que mínimo? Molhe a ponta do dedo e passe nos meus lábios, né, passe sobre a minha boca, para que eu seja aliviado das chamas, né, do tormento que ele está sofrendo. Ou seja, MacArthur continua. A única preocupação que lhe resta, então, agora, são seus irmãos, pois ele sabe que são exatamente como ele, sujeitos respeitáveis, veja isso ligando a essa comunidade, tá? a esse estilo de vida, a essas pessoas que vivem nos mesmos passos, nas mesmas pegadas, os seus irmãos, ok? Sujeitos respeitáveis, complacentes e ricos, que fazem o que bem deseja e que executam todos os gestos da atividade religiosa para preservar suas reputações honrosas, mas que estão indo direto para o inferno. Ele sabe e reconhece que eles estão caminhando nos mesmos passos que o conduziu para o inferno, para o lugar de tormento que agora ele está. Ou seja, ele tem a percepção, isso aqui já é um ensino do que os ímpios, do que aqueles que lá estarão, perceberão sobre a sua estadia lá. Muita gente vai perceber essa realidade quando se morre, quando se vai ao inferno, como alguém que vai ficar numa condição neutra, num estado sem dor, sem entendimento, vai esquecer de tudo e vai ficar lá, né? Como que nada aconteceu. Eu não sei porque eu vim para cá, né? Porque senão imediatamente iria se sentir injustiçada. Não sabe sim. Ela percebe a sua condição e percebe justamente que existem mais.
né, que estão seguindo as suas mesmas pegadas. E o pedido é exatamente esse. Vai lá, pede. Cadê? Aqui, ó, verso 27. Então, depois do primeiro pedido negado, né, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então isso vai mostrar essa realidade. Veja que quando o rico, né, e aí é esse ponto onde o pecado que existe e que existiu nessa vida, ele passa para essa eternidade. Aqueles que não se arrependem aqui, não confessam a Cristo e não têm a sua vida regenerada e mudada, eles passam nessa condição e permanecerão eternamente em pecados, em blasfêmias, em ofensa, oposição a Deus. Eles permanecem no seu pecado. É interessante aí que ele se dirige a Abraão, né? Antes disso, né? Ele tenta fazer uso dessa carteirada, né, de filho de Abraão, ou seja, eu tenho descendência aí, eu tenho uma filiação aí, ó. Ele chama Abraão de pai, né? E Abraão, quando responde ele, vai responder ele como? Como? Filho. Verso 25, disse, porém, Abraão, filho. Lembra-te. Isso aí nos reporta muita coisa, né, da teologia de Paulo. Paulo vai falar que nem todo israelita, de fato, são os eleitos, ou estarão no céu. Nem por serem descendência de Abraão, eles são, de fato, isso, né, essa descendência física, essa ligação física, não dá essa condição. Então, e essa era, irmãos, a presunção dos fariseus religiosos. Eles tinham por pai Abraão, o que para eles, essa descendência física significava privilégios eternos. Eles se fiavam nisso. Nós somos filhos de Abraão. O que você está falando? Você lembra quando Jesus está pregando sobre liberdade? Conhecereis a verdade vos libertará. O que eles respondem? Abra Mateus 3. Veja como isso é colocado. Veja como o Senhor trata isso. Mateus 3, versos 8 e 9. Se dirigindo aí a esse tipo de gente. Mateus 3, 8 e 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eles se retraíam. Nós somos filhos de Abraão, nós não precisamos nos arrepender. Quando fala conhecereis a verdade, Cristo é a verdade, a única verdade. Vocês estão pressupondo que eu não sou livre, o que recorria. Eu sou filho de Abraão, logo eu sou livre. Veja o desprezo à pessoa de Cristo. Veja o desprezo à palavra de Deus. E a gente vai ver a parte final desse desprezo à palavra de Deus. Que já existia a escritura do Antigo Testamento, né? Que já existia. Logo no final aqui desse trecho. Manda alguém lá pregar para eles. Manda alguém lá. Se vir alguém dos mortos, eles vão ouvir, eles vão dar atenção. O que Jesus responde? Eles têm a lei, eles têm os profetas. Ouçam-os. Eles não consideravam. Eles se gabavam de ser conhecedores. Só conhecedor. Irmão, o diabo, Satanás, ele conhece profundamente o texto,
conhece profundamente as Escrituras, ele tem um conhecimento disso, porque ele esteve presente ali em todas as circunstâncias em que ela estava sendo. Conhece. Mas nem por isso ele se sujeita a ela. Nem por isso ele obedece a ela. Nem por isso ele coloca a sua vida sob os critérios dela. Ele é um rebelde eterno. Ou melhor, ele é um rebelde. Ok? Então, o pedido aí que nós vamos ver agora sim, de saciar a sede, de que Abraão mandasse Lázaro até os seus irmãos, mostra aí a condição contínua do coração daquele homem. Ele agia como se ele ainda estivesse na terra, como se estivesse na condição de aconselhar e de dar ordens aos seus servos. Veja, né, de ser servido apenas, né, de usufruir dos seus bens, de usufruir da sua condição, do seu status, do que o seu dinheiro, que os seus bens, que as suas riquezas podiam lhe dar. Não, manda lá, manda como vendo o rico, vendo o pobre como um serviçal ainda, e com Abraão como o seu igual. Não, nós estamos aí, não, manda lá. Ele permanece nessa condição. E a resposta que ele recebe, então, coloca fim a qualquer expectativa de alívio, de concessão, de bondade depois dessa vida. Ou seja, eles estarão em uma condição eterna de todos os tipos de tormentos, presos a densas trevas. E isso, irmãos, vai mostrar o caráter irrevogável do veredito de Deus. E isso também é ampliado pelo abismo que há entre um e o outro. O lado de lá e o lado de cá, o céu e o inferno. Isso é posto aí exatamente nesses termos. Isso vai ampliar essa realidade. Tá? E que destrói qualquer tipo de argumentinho dessas teologias heréticas. Né? De que passou para o lado de lá, ainda há esperança, de que ainda há a condição de acontecer alguma coisa. Disse, porém, Abraão, filho, lembra, verso 25, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E aí ele vai dizer no verso 26, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não tem qualquer possibilidade no mundo vindouro, pós-morte, depois que passou dessa vida, que foi ao mundo dos mortos, e que os ímpios vão ao inferno, e que os santos vão ao céu, ao seio de Abraão, alguma coisa ser revertida. Né? Alguma coisa ser revertida. E aí há algumas discussões que eu prefiro não entrar aí, mas há, né? É bom que vocês saibam que há, né, algumas discussões entre a realidade de lá, né, o lado de lá, né, que um lado pode ver o outro. MacArthur vai dizer que não dá, né, que um lado não pode ver o outro, e há outros irmãos que vão dizer que sim, né, e que isso fará parte de uma condição em que um lado verá o lado de cima, né, que ele fala ver ao longe e ao alto, né, que é o lado do céu, né, o lado do céu verá, né, a justiça de Deus sendo aplicada aos réprobos, aos ímpios. Né? Tem algumas pessoas que vão defender essa ideia, né, e eles glorificarão a Deus por isso. Eles estarão dando glória a Deus, glorificando a Deus, mesmo vendo todos aqueles que estão lá, né, sofrendo os tormentos eternos do inferno, e que Deus propôs isso de eternidade a eternidade. Outros já vão dizer que não. Então, tem algumas linhas que vão colocar isso aí. Ok? Então, a resposta de Abraão também, além disso, né, desse abismo que é colocado aí, a resposta de Abraão também mostra
um ponto muito importante para nós, um ponto muito precioso para a Igreja de Cristo, que é a suficiência das Escrituras para a salvação eficaz dos eleitos, por meio da operação do seu Espírito, do Espírito Santo, na pregação genuína do Evangelho. Aqueles que ouvem e são quebrados, são convencidos pelo Espírito. Veja, que interessante o contexto ali, né? O contexto que envolve a realidade de vida dos fariseus, que representa a realidade de vida de muitas pessoas que se dizem crentes, que estão atrelados a uma igreja, que estão atreladas ao hall de membros dessa igreja visível de Cristo, mas que na verdade eles estão caminhando para o inferno. E é interessante aqui a gente observar algumas coisas. O texto ali de Mateus, se eu não me engano, que vai falar que há uma porta larga e uma porta estreita. E a porta larga é o caminho que conduz muitos à perdição. Veja, Jesus não está falando aos ímpios, ele está falando aos crentes. É como se ele faz muitos dentre aqueles que professam de alguma forma o nome de Cristo, eles estão nesse caminho largo que conduz ao inferno. Ele está reprovando a condição de uma religiosidade falsa que não dá créditos. A palavra de Deus não se submete a ela, não se vê pobre, falido, dependente da graça e da misericórdia de Deus, e que usufrui de todos os benefícios dessa união com Cristo, mas que eles vivem dentro desse estilo de vida farisaica. Veja a realidade disso. E essa porta estreita, então, é exatamente isso, o caminho que aqueles que estão no meio da igreja visível e que se submetem, e que são chamados, e que dão ouvido ao Evangelho, que estão ali, esses são os que caminham ao triunfo eterno, a esse consolo, ao seio de Abraão. Ok? Então, a outra parte aí vai mostrar exatamente essa. Uma ênfase na suficiência das Escrituras. Se você olhar a realidade contextual ali, você vai ver que os fariseus, diante de tudo que Jesus realizava, de todos os sinais, os fariseus queriam mais sinais e maravilhas para que crescem em Jesus, crescem que ele era o Cristo. Mas apesar de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus disse, de tudo que ele representava, diante da vista deles, não foi suficiente para que eles crescem. Certa vez eu fazendo a exposição do Evangelho de Marcos, cheguei até praticamente ali o último capítulo dessa exposição do Evangelho de Marcos. É muito interessante, né? Você vê que quando você expõe o Evangelho, um dos Evangelhos sinóticos, na íntegra, você vê nitidamente essa oposição deles, né? E essa constante reprovação de Jesus quanto a esse modo de vida, né? A essa condição. E é interessante que no final de tudo isso, os fariseus, eles... é interessante, voltando, eu esqueci, mas lembrei. Jesus, a pessoa de Jesus ali, a simples pessoa de Jesus ali, a forma com que ele falava, as suas ações, os seus sinais, os seus prodígios, todos aqueles que conheciam a lei, todos aqueles que conheciam as profecias, era como se Jesus tivesse uma seta na cabeça dele, fazendo assim: é ele. Isso fica claro pelo texto, pela exposição do texto, né? Porque quando aquele homem pega ele, né, ele fala: Senhor, agora eu já posso morrer.
os meus olhos viram a tua salvação. Cola ainda. Você imagina esse homem falando. Você imagina esse homem pregando. Você imagina esse homem olhando para um paralítico falando, levanta. Você imagina esse homem chegando no meio do pranto e falando, vem para fora. Você imagina esse homem multiplicando os pães, falando das realidades eternas do reino de Deus. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Você imagina todos os sinais dos tempos, todos os sinais que estavam em volta, todos os acontecimentos físicos, humanos, políticos e religiosos, todos os sinais fazia assim para ele, ó. Negá-lo foi a pior coisa que aqueles homens fizeram. Não dar crédito a ele, desprezá-lo, foi o pior pecado. E é engraçado que em uma certa altura ele vai falar, olha, vocês estão vendo aquilo que os antepassados de vocês queriam, mas não puderam. Vocês podem ver, vocês estão vendo, vocês fazem parte, e até mesmo aqueles que virão, né, a gente pode observar, né, até mesmo nós, aqueles que viriam depois, queriam estar ali vendo, como aqueles do passado que pela fé, né, pela graça de Deus operada no coração deles, eles desejavam ver, eles iam ter visto, e desprezaram. E os fariseus eram esses, que não importava o que Cristo falasse, não importava o que Cristo fizesse, eles se colocavam nessa condição de pedir mais um milagre, de pedir mais alguma coisa para que eles então pudessem ver MacArthur ele vai colocar aqui que eles queriam sempre ver algum sinal em proporções cósmicas. Por exemplo, Jesus, não, desça aí a lua, encoste aqui. Alguma coisa do tipo estupenda, né, cósmica, né, a fim de que eles olhassem e crescem. Em Mateus 12, 38, alguns dos fariseus e mestres, vai dizer, né, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Qual o fim disso? Para que eles creiam. Mas a resposta de Jesus foi, e veja isso que interessante, como isso vai encontrar um ponto culminante aqui. Veja que interessante. A resposta de Jesus foi, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em outras palavras, é como Jesus estivesse falando, né? Eu lhes darei um sinal, sim. O sinal de todos os sinais. Uma ressurreição. Né? Uma ressurreição. Alguém voltando de lá do mundo dos mortos, né? Uma ressurreição. E MacArthur, ele olhando para tudo isso, ele vai dizer, narrando tudo isso aqui, ele vai dizer, isso bastaria para convencer os fariseus, essa ressurreição, esse poder que transcende a qualquer expectativa do poder e da condição humana, e isso seria suficiente para quebrar ali o coração dos fariseus e fazê-los crer que Jesus era o Cristo enviado por Deus. Abraão responde a essa pergunta em nossa parábola. MacArthur diz, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém
entre os mortos. Irmãos, veja que interessante, né? E que coincidência. Né? E daí a opinião de algumas, diferente de MacArthur, de alguns teólogos reformados, né? De que isso aqui não se trata meramente de uma parábola, mas de algo contado propositalmente, de uma realidade por Jesus. Né? Veja que interessante. Né? Os fariseus viram um homem chamado Lázaro, né? Outro, mais adiante. Eles viram Lázaro, irmão de Maria e Marta, sair do túmulo, mas eles não se arrependeram. Vê esse papinho? Vê a hipocrisia, a falsidade desse papinho que permanece após. Veja. Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho. Olha o termo que é empregado aqui, propositalmente pelo Senhor. Testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. Veja a hipocrisia e a falsidade. Como se então eles pudessem, né, se eles lá então agora eles não veio alguém dos mortos, alguém saiu de lá do mundo dos mortos, né? E provavelmente a ligação que se pode ter aí é que os seus irmãos, né, aquelas pessoas dentro da sua mesma estirpe, condição, conheciam a condição desse homem, viam a sua condição de miséria, a sua necessidade e também desprezavam. Conhecia, porque a ideia aqui que ele está falando de voltar é porque ele conheceria e saberia que ele também morreu e que voltou para avisá-lo. Né? A ideia é mais ou menos essa. É hipocrisia. Eles viram um Lázaro. Veja, né, a coincidência. Eles viram um Lázaro ressuscitar. Mas qual foi a reação deles? Qual foi a resposta deles a isso? Eles procuraram matar Jesus. Por quê? A fama de Jesus se espalhou. Isso mais uma vez dá testemunho de quem ele era. Ele fala, não, agora as pessoas vão crer nele. Agora ele vai ganhar mais aceitação das pessoas. Vamos matá-lo. Eles não se arrependeram. Eles não creram na palavra encarnada, no verbo encarnado, no próprio Cristo. Eles não deram crédito. Irmãos, isso mostra que o único caminho para o céu está em Cristo Jesus revelado nas Escrituras do Antigo Testamento e que somente pela ação do Espírito Santo no coração duro do homem, elas são eficazmente aplicadas para o proveito das suas almas. Isso vai afirmar a suficiência das Escrituras. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. O Novo Testamento olha para o Antigo Testamento e resume o Antigo Testamento em lei e profetas. Né? Eles têm o Antigo, é como se Jesus falasse, olha, eles têm o Antigo, eles têm as Escrituras. Ouçam-na. Deem ouvidos a ela. Por quê? É verdade. Que eles se submetam a ela. Abraão, porém, respondeu, se não ouvem a Moisés, se não ouvem aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso não irá acontecer. Irmãos, eu queria concluir esse estudo dessa parábola. E a primeira coisa que eu queria falar aqui na conclusão é essa. Que a gente precisa saber. Em lugar, e para que isso fique bem claro, né? Que a gente não deixe que o nosso coração perverta o juízo daquilo que está sendo ensinado aqui. Em lugar algum nas Escrituras, a palavra de Deus ensina que
ser rico é um pecado passível do inferno, né? Em lugar nenhum a Escritura ela ensina que a riqueza é um passaporte garantido para o inferno. O ensino das Escrituras nos adverte repetidas vezes que as riquezas podem ser, sim, ciladas e tentações que afogam e sufocam os homens na ruína da perdição. O ensino da Escritura é exatamente essa, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, já dizia Calvino. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a riqueza é algo, o dinheiro em si, a riqueza, né, a falsa segurança que ele pode nos propor, é algo muito sedutor e muito atrativo aos nossos corações, porque nós nos tornamos orgulhosos, vaidosos e nos esquecemos do próximo. Porque, antes de tudo, nós nos esquecemos de Deus. Ela nos dá essa falsa segurança. Porque Deus é tirado e esse ídolo é colocado ali. Então, em detrimento, né? A partir daí, em consequência disso, você perde as afeições pelas necessidades do próximo. É interessante que quando Jesus vai resumir toda a lei, né, ele vai dar uma resposta direta sobre o cumprimento da lei, Deus e o próximo. Se resume nisso, cumprir a lei. Amar, a gente vai falar sobre isso à noite. A gente vai falar sobre isso à noite. Esse amor que se expressa na assistência, no cuidado. Isso são evidências que trazem a lume, traz à luz. Os eleitos de Deus vivendo nesse mundo. Eles vivem para Deus e por isso eles não amam a si mesmos acima de Deus, eles não amam as suas riquezas acima de Deus e por isso eles colocam toda a sua vida, inclusive suas riquezas, a serviço de Deus. A serviço de Deus, porque eles entendem que tudo que eles têm é por graça e que uma coisa que eles nunca poderiam comprar com a sua riqueza, por mais elevada que seja, é a salvação em Cristo Jesus. Ela não está à rifa, ela não está à venda. Somente o precioso sangue de Cristo pode trazer salvação aos perdidos, conversão, regenerar o coração do homem. E esse é o ensino das Escrituras. Eu não estou ensinando aqui, e a Escritura não está ensinando, essa passagem aqui não está ensinando que ser rico é uma garantia de que você vai amargar no inferno, de que você vai ser tormentado no inferno. Não. O ensino da Escritura é acerca do nosso coração caído. E de que nós devemos vigiar o nosso coração acerca de todas as coisas que podem e têm um potencial grande de se tornar um ídolo em nosso coração. E tomar esse lugar, e o dinheiro, as riquezas é uma delas. Veja, abra a primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, versos 9 e 10. O texto vai dizer: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor, a avareza, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Veja, eles estavam ali no caminho, eles conheciam a fé, eles estavam de alguma forma nessa realidade da fé,
e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É um alerta, é um chamado a nós de atenção acerca do nosso coração e do potencial que ele tem de se apegar a isso e se desprender de Deus, do coração do homem. Quando o homem coloca Deus e o seu próximo necessitado em um plano secundário e trata as Escrituras com desprezo intelectual, sua resposta responsável ao chamado para o arrependimento pode não acontecer jamais. Jamais. E a segunda questão que eu queria trazer aqui é que podemos concluir aqui que jamais houve uma ponte entre o homem caído, não arrependido, e o Santíssimo Deus. E o Santíssimo Deus. Nunca, jamais houve uma ponte entre o homem caído, não arrependido, e o Santíssimo Deus. Aquele que vive essa vida dentro dos seus pressupostos de suficiência em si mesmo, que não se dão conta da sua miséria, que não se dão conta do seu estado, que não se dão conta da sua falta de justiça e retidão com a lei de Deus. Esses certamente são aqueles que, se morrerem nessa dureza e nessa condição inconversa de não arrependimento, esses serão os que povoarão o inferno, que estarão eternamente nesses tormentos. Irmãos, o inferno é o lugar preparado para todos que mesmo diante da luz que lhes foram dadas, vivem a desprezar e a zombar de forma velada, zombar no íntimo, ou de forma aberta, escancarada, a palavra de Deus. O inferno é esse lugar que trancará com chaves eternas. Trancará com chaves eternas não somente os ímpios, mas aqueles ímpios que estão abertamente, não é? Que são aqueles que vivem de forma escrachada, aberta, as suas pecaminosidades, mas também a todos os excelentíssimos religiosos egoístas e presunçosos que desprezam o Filho de Deus, como é o caso dos fariseus aqui. Não apenas aqueles que vivem abertamente em pecado, naqueles pecados mais gritantes e grotescos, tudo é pecado, mas também aquele homem amável, aquele homem excelente, aquele homem admirável, aquele homem admirável em sua conduta e em seu comportamento, mas que por dentro, mas que ainda não tem o amor de Deus em seu coração, que não nasceu de novo, que não foi regenerado, que não foi quebrado pela operação da graça e do Espírito no seu coração. E esse é o propósito aqui, né? Mostrar essa realidade. Aquele que exteriormente exibe, né, a beleza da religião, né? Florido, né, da religião, mas a verdade é que interiormente ele não nasceu de novo. O seu coração é um coração duro, um coração que não ama a Deus e não ama o próximo, não passou da morte para a vida. Lembre-se disso, o inferno serve tanto para o mais excelente quanto para o mais abominável indivíduo.
se eles não estão em Cristo, eles irão para lá. Irmãos, isso é um alerta muito grande para nós que estamos aqui. Para todos nós, todos, sem exceção. No meio da igreja visível de Cristo, só Deus conhece os que são seus. O pastor, o irmão mais íntimo seu, eles não sabem se o seu coração foi regenerado de fato ou não. Os fariseus achavam que eles iriam para o céu firmemente, mas quando eles morreram, eles se viram diante do tormento eterno. O verdadeiro crente é aquele que tem convicção de que ele merece o inferno. E de que ele não pode fazer nada para se livrar de lá, a não ser que Cristo faça por ele, que Cristo o traga com as suas cordas de amor, de graça. Irmãos, entenda isso. O único momento possível disso acontecer é aqui, enquanto o Espírito está presente no mundo, porque é Ele que pode convencer o homem do seu pecado. É Ele, eu estava lendo um comentário de Spurgeon sobre isso, e é muito interessante o que ele diz, que enquanto aqui, enquanto agora, todos os dias nós podemos ser o homem com o coração mais petrificado, pode ter o seu coração quebrado pelo poder do Espírito Santo. O coração de ferro, ele pode ser moído pela operação do poder do Espírito Santo. Mas quando ele passa dessa vida, quando ele morre, isso não tem mais como acontecer. Ele estará trancado eternamente nesses portões de agonia do inferno. Eles sentirão o peso da culpa do seu pecado eternamente repousando sobre si, na ira eterna de Deus, que nunca se cessará. E eu me lembro de um homem chamado George Whitefield, e das suas constantes orações sobre a sua própria vida, em que em lágrimas ele sempre chorava nos seus sermões, né? E que em suas orações ele sempre tinha esse teor: Senhor, se eu não sou verdadeiramente convertido, se eu não sou verdadeiramente nascido de novo, por misericórdia, por graça, pela operação do seu Espírito Santo, faça-me ver isso, traga isso. E depois, irmãos, não tem alívio, não pode passar. A doutrina do purgatório é uma grande furada, né, que os reformados já deixaram bem claro, né? A gente não precisa. Então, que hoje nós ouçamos, que nós aprendemos a dar ouvidos à palavra de Deus e avaliar o nosso coração. Avaliar o nosso coração honestamente, diariamente, pôr o nosso coração à prova sincera. Se realmente estamos em Cristo. Porque se nós não estamos em Cristo, nós seremos como esse homem. Essa palavra, ou essa parábola, ela reitera as palavras do salmista, Salmo 95, 7, 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hoje. Um chamado para que nós avaliemos o nosso coração. Eu volto a lembrar, os fariseus eram religiosos, mestres da lei, conhecedores da palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Oremos. Pai,